Olá, tudo bem? Aqui Marcos Santos do canal Obrigado pela Dica.com e é um prazer receber você em mais um vídeo aqui do canal. Aproveita, por favor, até para a gente poder gerar mais conteúdo, trazer mais conteúdo para vocês. Se inscreve, tem um botão aqui, você não vai pagar nada. Deixa aquele like, ativa o sininho para os próximos vídeos e compartilha. Compartilha nas suas redes sociais, no seu departamento. Sempre que você puder, compartilha, porque isso vai ajudar cada vez mais gente e também vai me ajudar a gerar novos conteúdos e trazer aqui no canal para vocês, ok? O vídeo de hoje é mais um da jornada Agile. A gente vai falar, e aí especificamente da parte de Kanban, hoje é Kanban. A gente vai falar sobre o que é upstream e o que é downstream. Se você nunca ouviu falar em upstream e downstream, bem, você precisa ficar até o final desse vídeo. E se você já ouviu falar, mas não entende muito bem e nem pratica isso, pode ser que isso seja uma boa ideia para você propor na tua empresa, institucionalizar esse processo, principalmente do upstream, e conseguir ganhar qualidade nas entregas. O último vídeo que eu fiz sobre mudança tem muito a ver, tem muita sinergia com isso. Isso pode ser um acelerador, um ganho dentro dos teus projetos, para mitigar, para evitar, inclusive, determinados atrasos, aumentos de custo, se você implementar o fluxo Kanban como um todo. Porque, não se surpreenda, acho que hoje em dia você só implementa uma parte dele. Então, fica comigo até o final desse vídeo e roda a vinheta. Bom, o vídeo de hoje, antes de mais nada, eu vou dar os créditos aqui para uma pessoa que é um brasileiro, que é o André Suman, mais conhecido por Cazé, né, na comunidade. Ele montou, digamos assim, uma picture que esclarece um pouquinho sobre, demais, sobre o upstream e o downstream. E, inclusive foi homologado, né, dentro da comunidade Kanban. E ele é uma pessoa bastante bem conceituada. Acho que hoje ele ainda mora nos Estados Unidos, ele estava morando em 2020. Eu estou gravando esse vídeo em novembro de 2021, não sei se ele ainda está por lá. Mas é uma pessoa bastante bem conceituada e a gente vai pegar a picture dele, né? Inclusive eu estou deixando aqui em cima, já que você nunca viu, e eu vou deixar também na descrição do vídeo aqui para você fazer o download, tanto da parte de downstream quanto de upstream, para explicar um pouquinho o que é o processo aqui do Kanban com upstream e downstream. Antes de mais nada, vamos tentar primeiro falar sobre o fluxo, sobre o processo todo, e eu vou te dizer que 95% das empresas dentro do Kanban, dentro dessa picture do Cazé, eu vou chamar ele de Cazé, ele implementa o que a gente chama de downstream, que começa no backlog e vai até a entrega. Acho que quase todas as empresas atuam dentro do Kanban no fluxo exatamente nessa parte, onde a primeira parte, né, é o backlog, onde entram as histórias de usuário, e a última é a entrega, é o done, né, quando você acaba a história propriamente dito. Essa parte que a gente tem que a gente conhece ela por downstream. Só que isso é um pedaço do fluxo que o próprio Cazé colocou dentro da picture. Inclusive são duas pictures, uma picture de downstream e uma picture de upstream. E o que é o upstream? E como é que eu consigo dividir o fluxo todo se eu juntar o upstream com o downstream? Como é que eu consigo dividir e falar, olha, daqui para cá é o downstream e daqui para cá é o upstream? Bom, vamos lá. A parte do upstream é a parte que começa nas ideias. Lá atrás, é a ideação. E aí eu vou me atrever a dizer que é muito mais voltado para a área de negócio, para as áreas de cliente, a parte do upstream, onde a gente começa com as ideias, e aí a primeira raia do upstream são as ideias, depois a gente tem o refinamento funcional dessas ideias, depois a gente tem a especificação, depois os requisitos técnicos, e aí o que a gente chama de pronto para replenishment. Não sabe o que é replenishment? Para esse vídeo, dá uma pausa, abre uma outra aba, vou deixar o link aqui em cima para você entender o que é replenishment, que está muito ligado ao Kanban. Lembra que refinement está ligado ao Scrum. Aqui é replenishment. Então para você entender o que é replenishment. Então vamos revisitar. O que é o upstream? Também é um fluxo muito mais voltado para a área de negócio, onde a primeira raia são as ideias,
E ideias você já viu. A parte de ideação, o que não falta são ideias para os usuários, né? Para áreas de negócio. Depois vem os requisitos funcionais, depois a especificação, depois os requisitos técnicos e, por último, o pronto para replenishment. Porque quando ele está pronto para replenishment, ou seja, e aí o pronto para replenishment, você vai ver lá dentro da picture do Casé, é onde a gente tem uma noivinha, que é quando ele faz uma simbologia de você estar casando com aquela história de usuário, uma noivinha, você está ali colocando ela já como candidata para entrar no backlog, que aí é o momento que você vai para o fluxo na parte do downstream. Então, quando você tem o fluxo completo, desde o upstream até o downstream, desde as ideias até o done, tem um momento, um ponto em que você define que dali para trás ou dali para cima é o upstream, dali para cá e dali para baixo é o downstream. E que ponto é esse? Quando a história fica pronta para o replenishment. É o momento em que ela vai entrar no backlog. A partir do momento que ela entrou no backlog, começa um downstream. Cuidado para não se confundir com o cycle time, que é quando você, equipe de desenvolvedor, se compromete com a história e aí começa a contar o cycle time, tá certo? Lembrando que o lead time é quando entra no backlog e o cycle time é quando você puxa do backlog e começa a desenvolver, e ela começa a andar no fluxo. Agora, umas coisas muito importantes, falando sobre o lead time. Eu duvido que você já não tenha passado também por um momento em que existe uma pendência de definição da área usuária, da área de negócio. Então, olhando para o upstream, às vezes ele demora muito tempo para pedir e ele, não vou dizer que ele esquece, né? Porque não é verdade, mas ele demora tanto tempo para definir, entrega para você, ela fica pronta para replenishment, vai para o backlog e você tem o teu tempo para ela ser colocada dentro do fluxo, falando assim Kanban, que aí não tem planning, né, propriamente dito. Ah, e lembrando, se você estiver fazendo o Scrum, essa história do upstream que a gente está fazendo para o Kanban serve para o Scrum também. No Scrum também tem toda essa parte anterior. Só que ele não acaba no upstream no que a gente chama de pronto para replenishment. Ele chama-se de pronto para planning, no caso. Porque ele vai para o backlog e ele está pronto para planning. Ah, Marco, então eu já preciso ter tudo dentro dessa história de usuário vinda do upstream definido? Claro que não, até porque a planning, o PO vai contar para a gente um pouquinho sobre essa história. Eu já estou fazendo uma analogia com o Scrum, mas dentro do Kanban, para fazer o replenishment, é justamente, vou usar uma palavra que eu não queria, não vou nem usar, eu vou detalhar um pouco mais a história de usuário, para, dentro do Kanban, a gente seguir dentro do fluxo. Então, cuidado, não confunda. Eu não preciso. Quando está pronto para replenishment, não significa que eu já tenho tudo. Já conheço tudo da história. Só que a ideia já está mais madura. Ela já saiu de ideia, já foi para uma requisição funcional, já teve uma especificação, já passou por um requisito técnico e a gente concordou que ela é viável. A gente quem? As áreas de negócio e um personagem do upstream. Lembra que, falando de Kanban, não existe Scrum Master, né? Isso é um personagem. Kanban não tem papel, tá certo? Quem tem papel é o Scrum. Então, aqui dentro existe uma pessoa, um personagem, né? Digamos assim, dentro do upstream. No downstream, a gente tem o SDM, que é o Service Delivery Manager. Eu já gravei um vídeo aqui em cima também na diferença de Scrum para Kanban. Tem o Service Delivery Manager. Essa pessoa, mantendo as devidas proporções, é o Scrum Master do Scrum. Ele é a pessoa que cuida do fluxo, ele é que entende de Kanban, ele é que faz com que o framework funcione. Então, no downstream, a gente tem o SDM, Service Delivery Manager. E no upstream, que é a pessoa que faz a sinergia com a área de negócio, que ajuda a amadurecer. Por isso que eu disse que está ligado ao vídeo de mudanças. Porque se a gente tiver esse upstream implantado dentro das empresas, as histórias de usuário chegam muito mais maduras. Sabe por quê? Porque na última raia do upstream, que é o pronto para replenishment, ali é o DOR, é o Definition of Ready, é o tá preparado
para eu poder começar a entrar dentro de uma sprint, ou no caso do Kanban, dentro do fluxo, para que eu comece a desenvolver a história. Então, se eu tenho esse upstream, que é o que eu digo que pouquíssimas empresas implementam, o máximo que a gente tem aqui é uma pessoa que é o ponto de contato de TI dentro das áreas de negócio. Mas não pode ser só uma pessoa de contato. Essa pessoa ela tem que conhecer o Kanban, ela tem que entender do framework. É o SRM, é o Service Request Manager. Essa pessoa que vai orientar e vai trabalhar junto com a área de negócio aqui dentro. Quem é essa pessoa na prática, Marco? Pode até ser o PO, por exemplo, do Scrum. Pode até ser um Project Manager, que tenha toda a bagagem. Essas são as pessoas ideais para ocupar o papel de SRM. Ela ajuda a área de negócio na identificação, no detalhamento, no amadurecimento da história para chegar na raia de pronto para replenishment, para depois entrar no backlog. Vai dar muita qualidade na história de usuário e vai facilitar, inclusive, depois que a gente for fazer o replenishment, se estiver usando Kanban, ou na planning, se a gente estiver usando o Scrum, para poder refinar mais, dar mais riqueza de detalhes e menos mudanças a gente vai ter dentro do projeto. Não adianta falar, vai fazendo que ao longo do processo eu vou definindo e vou descontando. Isso não funciona. Então, por favor, sugiram dentro das empresas, não só para vocês controlarem o downstream, mas também para controlarem o upstream. Porque, vamos agora pegar a picture do Cazé. O Cazé gosta muito de fazer algumas analogias com bichos dentro da picture dele, né? Ele chama as histórias de usuário de animais, né? E uma história de usuário muito pequena ele chama de um rato, uma história muito grande ele chama de um elefante, e tudo que está no meio ali ele ilustra como cachorro e camelo. Marco, esquisito isso? Mas é só para materializar na cabeça de vocês. É assim, fuja dos ratos e dos elefantes, evite os ratos e os elefantes, porque histórias muito pequenas não fazem sentido e histórias muito grandes, como épicos, por exemplo, também não fazem sentido. A gente tem que explodir. Por isso que ele bota o cachorro e o camelo ali entre rato e elefante, ele bota o cachorro e camelo, porque entre cachorro e camelo tudo é bicho. Ou seja, você tem que colocar histórias ali comparáveis, você mais ou menos dos mesmos tamanhos. Você não pode pegar histórias polarizadas, né? Não tão muito pequenas, quanto não tão muito grandes. Então, evite esse tipo de coisas. E uma coisa importante dentro do Kanban, na parte de downstream, é que, aí falando sobre os bichos propriamente dito, né? Não pode entrar um elefante dentro do fluxo de jeito nenhum. E, ao mesmo tempo, o descarte de uma história de usuário dentro do downstream tem um custo muito grande. Quando a gente fala no upstream, a gente pode descartar histórias, porque são ideias. Quando você chega a fazer uma análise na parte dos requisitos funcionais, ou dos técnicos, ou na especificação, você pode entender que aquilo não é viável. Se você não implementar o upstream nas empresas, ficar só com downstream e não ajudar a área usuária, por isso que eu digo que a gente tem que ajudar, a gente tem que formar os POs no framework para eles nos ajudar dentro das áreas usuárias, e no Kanban o upstream é muito importante, a gente tem que trazer camelos e cachorros, qualquer bicho ali no meio. E se a gente entender que não vale a pena, a gente descarta. Pode se descartar dentro do upstream. O custo não vou dizer que é zero, mas é muito mais baixo. Lembra aquela história? Quanto mais cedo a gente identificar um erro numa história, mais barato ele fica para dentro do projeto. E aí, se ele estiver sendo feito no upstream, é barato. Se a gente estiver fazendo isso no downstream, é muito caro. É aí esse conceito que a gente faz uma ligação com o que a gente sempre aprendeu com projetos. E uma outra coisa também. A gente sabe que no downstream, quando a gente está falando de Kanban, a gente move os cartões da esquerda para a direita. A gente não começa tirando de backlog, botando para e voltando ele. Ele não volta. Cartão não volta. A gente move os cartões da esquerda e vai movendo depois os da direita. E eu não posso pegar um cartão que está numa raia esquerda e mover para uma raia direita. Ou seja, eu não posso pegar um cartão que, por exemplo, está em teste e voltar com ele para desenvolvimento. Não. O que acontece quando você identifica alguma coisa, ele entra em bloqueio. E uma coisa, pelo amor de Deus, boas práticas. Não existe raia de bloqueio dentro do fluxo. Se você que está gerindo o projeto tem uma raia dentro do teu fluxo de blocked não é uma fase
do projeto. Ela é uma característica da história. O que se acontece é que você bota um atributo dentro da história e bota ela em bloqueio. Então, se você acabou de assistir esse vídeo, você tem o seu fluxo e tem uma coluna de blockets, para, revisita, elimina isso, coloca um atributo dentro da história, bota o atributo com bloqueio, bota quem é o responsável do bloqueio e bota a data em que for bloqueada e elimina essa raia de bloqueio. Isso não existe, isso não é uma etapa do processo, isso é uma característica da história, ok? Pelo amor de Deus. Então, voltando aqui, a gente não pode pegar essa história de teste, por exemplo, e voltar para desenvolvimento. O que você faz é que deixa ela em blocked, muda o status dela para blocked e ela só sai dali de teste quando esse blocked estiver resolvido, mesmo que seja desenvolver, mas ela não volta. Já no upstream, ela pode voltar. Por exemplo, você teve uma ideia, evoluiu para um requisito funcional, foi para a parte de especificação. Quando chegou no requisito técnico, identificou um problema, não há problema, você pode voltar ela para especificação, você pode voltar ela para requisito funcional, você pode voltar para ideias, não, você volta ela para requisito funcional. Então, o máximo que você pode ficar andando dentro do upstream é requisito funcional, especificação e requisito técnico. Isso aqui ele não é linear, ele não tem só um fluxo, ele pode voltar. E dentro dessas 3 raias no upstream, você pode descartar, porque você chegou à conclusão de que não faz sentido aquela história, seja pelo que for, aquela ideia na realidade, seja pelo que for, seja porque tem um procedimento legal que não impede aquilo, seja porque tem um requisito de arquitetura que não consegue se atender, enfim, você pode fazer isso, tá certo? Então vamos lá. Uma coisa importante dentro do upstream é você também botar o que a gente chama de lead time customer, ou seja, contar o lead time a partir da ideia, mas de que raia, Marco? Da ideia? Não, a partir do requisito funcional. A partir do momento em que a área usuária teve uma ideia e ela veio para a parte de requisito funcional, a partir dali já se está detalhando aquela ideia, já se está trabalhando aquela ideia junto lá com o SRM, com a área de negócio, que pode ser um PO, no caso, o SRM, como a gente já falou, mas ali você começa a contar o lead time customer. E ali, até a hora de entregar, que é o lead time total do customer. E aí você consegue identificar do lead time customer até entrar em backlog, foi muito do que dependeu da área usuário. Do backlog até o final no done, é muito do que dependeu do time que está implementando aquilo. E se você somar os dois, o lead time customer e o lead time do downstream, que é da parte de desenvolvimento, você tem o lead time total, que é desde quando a ideia surgiu e foi refinada, né? Eu não quero usar refinada para não confundir com isso. Para começar desde quando começou, né, o requisito funcional com o usuário até a sua entrega. Então, por favor, com esse vídeo, o que eu tento sensibilizá-los é a importância de implementar o upstream dentro das empresas. Mostrem valor em implementar o upstream. Suportem o PO, se ele fizer o papel do SRM, que é o Service Request Manager, para poder ajudar as áreas usuárias, as áreas de negócios, a detalhar cada vez mais, a esmiuçar um pouquinho mais todas aquelas ideias para quando ele chegar na parte de pronto para replenishment dentro do Kanban, ele entrar no backlog com um nível de maturidade, detalhamento muito bom, para quando a gente for para replenishment, falando-se de Kanban, ou quando a gente for para planning, falando-se de Scrum, a gente já está com muito mais informações e a gente consegue dar mais qualidade e respeitar o tamanho ou as horas que a gente precisa despender para concluir aquela história de usuário. Espero que você tenha entendido o upstream e o downstream. Vou deixar aqui na descrição o link para você baixar a parte do downstream, do upstream. E se você quiser que eu grave vídeo explicando só o upstream ou só o downstream, ou os dois, com forma mais detalhada, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em ajudar vocês a gravar esse próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.